Isaías capítulo 6, os que identificaram, digam amém. A partir do versículo 1 está escrito assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins voavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: isto tocou os teus lábios. Tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E o Senhor respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Tome seu assento, irmão. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime. Quando ele diz que viu o Senhor, o texto se refere à autoridade do Adonai. Ele está vendo reflexos, relances da glória do Deus eterno, invisível, mas real. Ele usa sempre a expressão Senhor, porque toda esta visão gira em torno da autoridade de Deus. Isaías era um parente próximo do rei Uzias. Se não bastasse, ele desfrutava dos privilégios do palácio. Ele está abalado com a morte do rei. Ele está abalado com a visão gloriosa. Ele tem privilégios que vinham do trono humano, e agora não tem mais. Ele era o cronista do palácio.
aquele que era responsável por registrar os benefícios e bons comportamentos do governo. Ele fazia parte de uma equipe que deveria proteger o governo de Israel. Sendo ele funcionário do palácio, ele deveria evitar a denúncia. Ele não poderia, de modo explícito, falar os pecados do líder político daquela nação. Se de lá vinha o seu salário, ele deveria ser conivente. De lá vinha seus acertos, através de um reino injusto. Ele não poderia falar mal do reino, nem confrontar o rei. Ele pertence aos oficiais remunerados. O sistema o havia engolido. Com o trono de Uzias vazio, sua psique se torna afetada. Ele não tem mais segurança em homem algum. E se for necessário tirar toda a sua estabilidade humana para te confrontar, Deus fará com muito prazer. Deus toca naquilo que gera honra humana para Isaías. Até aqui ele profetiza para fora do palácio e para alguns homens, de um modo, quem sabe, virtual, aspirante. Mas é só no capítulo 6 que ele é impactado pelo Deus que o chama e o envia. Se ele não havia sido impactado com essa visão, ele é um evangelista superficial. Ele é um pregador superficial. Só que suas atividades espirituais estão crescendo. É servo do palácio e é servo de Deus. Ele está cocheando entre dois pensamentos. Para qual função se entregar mais? À política ou ao reino de Deus? Ao palácio ou ao profetismo? Valorizar a sua renda financeira ou a salvação de quem o cerca? Ele está... Então Deus julga ser necessário renovar a comissão, o chamado de Isaías, e o encoraja, o estimula, de tal modo a abrir mão de um trono humano diante da visão do trono divino. Que Deus esvazie os tronos humanos. Que Deus quebre qualquer tipo de conforto que nos impeça de ver a glória dele. Se você acha pesada essa minha afirmação, então você não pode orar o Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso começa com você invocando um Pai, mas um Pai que está no céu. E você tem que se esforçar para que o nome dele na sua oração seja santificado. E você ora dizendo: venha o teu. O que você está dizendo é: tira meu trono, destrona os homens, os desejos, meus impulsos que me impedem de ver a sua glória. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade na terra, como ela é feita no céu. Algumas coisas precisavam ser ajustadas, confissões precisavam ser feitas. Ele precisava ser confrontado com aquela visão. Deus não se manifesta a ele para chamá-lo. Deus se manifesta para confrontá-lo. O chamado vem depois do confronto.
Pois a unção para exercer o chamado depende do seu comportamento diante do confronto. E aquele que se humilha diante do confronto divino é o que é enviado para confrontar os homens. E nenhum ser humano suportaria aquela visão. Nenhum ser humano suportaria ver o que Isaías viu e continuar do mesmo jeito. A santidade de Deus impacta-nos de modo espiritual, mental e físico. Ele já era profeta, ele já conhecia Deus, mas é no capítulo 6 que ele tem um real encontro. Ao ponto de ver as belezas do céu e as feiuras de sua própria vida. Se você não enxerga as suas próprias feiuras, se você não enxerga a sua própria pecaminosidade, se você acha que você é o que esses hinos mentirosos dizem que você é, você ainda não encontrou Deus. Se você acha que você é tudo que o coach disse que você é, você não encontrou Deus. Não encontrou Deus. Quando ele está diante de Deus, suas intenções mais secretas são expostas, ao ponto dele ter medo de morrer. Ele grita no versículo 5, ai de mim. Esse ai de mim, para quem já leu o Antigo Testamento, significa sou maldito. Ele faz uma comparação entre o canto dos anjos e o seu caráter. Ele faz uma comparação entre o canto dos anjos e suas palavras. Ele faz uma comparação entre a santidade de Deus que é cantada e suas amizades. E quando ele percebe que aquele diante de quem ele está é santo, 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 ele diz, eu sou miserável, eu não vou suportar essa santidade. Sua própria consciência o acusa diante de tal revelação. Para que você veja a sua própria pecaminosidade, não precisa ver muita coisa, só precisa abrir a Bíblia. Por isso Spurgeon disse que ao abrir a Bíblia ele abria a própria vida, pois ao vê-la ele via os próprios erros. E eu quero falar com vocês sobre o que Isaías viu e o que Isaías ouviu. Eu estou com o coração tremendo para pregar essa palavra, porque esse texto é para nos fazer tremer. O que esse texto tem a ver com a nossa geração? É que a nossa geração perdeu a primeira visão de Isaías. Ele viu um trono, e a gente precisa recuperar a visão de trono. Ele viu um trono que se esvazia. Uzias morreu, logo se Uzias morreu e é rei, o trono de Uzias está vazio. E quando ele lembra que o trono de Uzias está vazio, Deus aproveita a imagem do trono humano vazio e manifesta o seu trono ocupado. Nós deveríamos aproveitar a mortalidade dos homens para lembrar da eternidade divina. Lamente pelas quedas dos homens, mas que as quedas dos homens te lembre que só tem um Deus que não cai. Lamente os fracassos humanos, mas se lembre que todos os homens fracassam e só um nunca fracassará. O Senhor é santo e reina eternamente. Deus está mostrando a Isaías que o rei de Israel morre, mas o Deus de Israel vive para sempre. Isaías está vendo que o rei Uzias morreu leproso, contaminado, mas o Deus de Israel é incontaminável, por isso é chamado de santo. Deus precisa mostrar um contraste entre os homens e ele, às vezes,
Politicamente nos gloriamos em homens, ministerialmente nos gloriamos em homens, teologicamente nos gloriamos em homens, sentimentalmente nos gloriamos em homens, e Deus precisa esvaziar esses tronos para que entendamos que não podemos nos gloriar, confiar, depender de homem nenhum, apenas dele. Com os homens contamos, de Deus a gente depende. Ele viu que a glória do trono humano teve o seu fim, mas que a glória do trono de Deus é eterna, porque Deus é eterno. Isaías está vendo que Uzias pode ter morrido no seu trono, teimando ainda reinar leproso, ou na sua cama, e agora ele está vendo que esse Deus acima do Uzias não está doente numa cama, nem doente no trono. É adorado num trono que nunca vai se esvaziar. Então nós temos aqui um trono de glória, onde adoramos quem está assentado sobre ele. Um trono de governo, que a ele nos submetemos. Um trono que é alto em cima de toda competição humana. Deus não tem rival, porque só o seu trono é altíssimo, mas ao mesmo tempo é um trono da graça. Essa visão que o faz tremer faz com que Isaías veja a reverência dos anjos. Versículo 1 ele diz que o trono é alto e é sublime, incomparável. Versículo 1 ele diz o seu séquito. O séquito são as abas dos vestidos de um rei. Então olha o que ele diz: eu olhando para as alturas vi a glória de alguém assentado, só que eu não suportei ficar com os olhos focados na glória dele. Fui baixando os olhos, e quando ele baixa os olhos, ele vê o templo onde Deus é adorado, cheio, inundado com as abas das vestes. Ele está vendo que o mesmo Deus que ele está vendo nas alturas, ao mesmo tempo está aqui embaixo, onde ele está orando. E quando ele olha e vê que as abas de suas vestes enchem o templo, ele ergue os olhos novamente, e ele diz: vi serafins que voavam ao redor dele. Serafim significa ardente em chamas, encandecidos. Eles ardem em fogo, eles ardem de amor por Deus, eles zelam pela glória de Deus, eles lutam contra qualquer tipo de pecado. Quando Isaías está com a cabeça baixa, vendo as abas das vestes, os anjos estão, como quem diz aí fora, de boa. Mas quando ele ergue os olhos novamente, aí os serafins aparecem, como que protetores da glória, como que protetores da glória santa de Deus. E ele diz: eles voam, e eles têm 6 asas, com 2 cobrem o rosto, porque diante da glória do Senhor só a sua face brilha, e o rosto de criatura tem que desaparecer. Com 2 asas eles voam, com 2 asas cobrem o rosto, e com 2 asas cobrem os pés. Se você já leu Ezequiel 1 com Apocalipse 4, esses seres, os 2 pés são direitos. Não é muito bonitinho não, o pé de bezerro. E a mesma glória que permite ser por eles protegida, esse mesmo Deus também deu a eles asas para que cobrissem suas imperfeições. Alguns intérpretes dizem que eles escondem os pés, respeitando a caminhada de quem de fato deve caminhar com os pés formosos, anunciando o Evangelho. Eles cobrem o rosto, não suportando a glória divina, e ao mesmo tempo
abrem as asas, protegendo tanto Isaías quanto a santidade de Deus. Quando ele tem essa visão dos ministros protetores da glória, que não suportam que o nome de Deus seja blasfemado, ele ouve. Esses dois sentidos estão sendo trabalhados nessa visão. Ele vê e ouve, vê e ouve. E agora ele diz: eu ouvi eles clamando. Aquilo que a gente carinhosamente chama de canção, Isaías 6,3 diz que é clamor. Isaías está aterrorizado porque ele está vendo o Deus assentado, a glória de Deus que está sentado sobre o mais alto e sublime trono. Ele está vendo que as abas das vestes desse rei enchem o templo da adoração. Agora ele ergue os olhos novamente e os serafins estão se movimentando ao redor desse Deus e de sua glória. Agora ele ouve um cântico com clamor. Ele ouve um clamor em forma de cântico, e o texto diz que eles cantam com zelo e fervor. Não é um assovio, não é como alguém que fica cantarolando, não é alguém que afina a voz ou fragiliza a voz para não incomodar quem está do lado. Não, diante da glória eles cantam com zelo e fervor. Por isso o texto diz que eles clamam: Santo, Santo, Santo. Como não tremer diante de tal visão? São seres com 6 asas, são seres ardendo em chamas de fogo, e de repente eles começam a literalmente gritar. Eles clamam e cantam com unanimidade. Enquanto Ezequiel vê esses seres unindo as asas um com o outro, Isaías vê a unidade deles na adoração. Ezequiel vê a unidade no serviço. Eles uniam as asas uns aos outros na visão de Ezequiel, e na visão de Isaías eles são unidos no cântico que clama. Olha o que o texto diz: e clamavam uns para os outros. Uma moça reagiu só. Eu vou repetir: eles não ficam olhando para o trono, santo, santo. Eles sabem que ele é santo. Os anjos sentem a necessidade de lembrar um e o outro: ele é santo, ele é santo, ele é santo. Olha para o outro para lembrar que aqueles a quem eles servem. Aleluia, 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 aleluia. Fale a alguém com esse temor, diga: não me deixe esquecer. Diga: não me deixe esquecer a santidade de Deus. Irmão, se os anjos têm a humildade de olhar para o outro e dizer: ele é santo. Se os anjos têm a humildade de um olhar para o outro e lembrar: ele é santo. Imagine a nossa responsabilidade uns para com os outros. Então assuma a postura, minha irmã. Você não liga para fofocar? Então liga também para dizer assim: amiga, sua postura ontem. Por que você está fazendo isso, amiga? É minha função te lembrar que ele é santo. Não importa quem seja,
É por isso que Hebreus 10:25 diz: não deixeis de congregar como é o costume de alguns, antes admoestai uns aos outros. A igreja é o sacerdócio real. Marido, abra a Bíblia para sua esposa. Esposa, abra a Bíblia para seu marido. Pais, chame seus filhos. Pastores, exortem a igreja. Grupo do presbitério da igreja, exorte seu pastor. Lembremos-nos uns aos outros. Ele é santo. Ele não aceita pecado entre nós. Eles cantam com zelo e fervor, pois eles clamam. Eles cantam com unidade e unanimidade. Terceiro, eles clamam e cantam uma canção ou uma letra, um clamor repetitivo. Por quê? Porque diante de tanta glória eles chegam a ficar sem palavras. E a única coisa que eles conseguem dizer é: sabe aquele dia que você está sem palavras e só sabe dizer lindo? Lindo. Você alcança a maturidade na adoração quando faltam palavras para expressar a adoração e sobram experiências para lembrar o quanto Ele te ama. Falta palavras. Por favor, ergue a voz comigo, diga: faltam palavras. Ficou fraco? Faltam palavras, mas sobram experiências. Eles repetem porque eles não querem abandonar o cântico do atributo divino da santidade. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é poder. Mas quando chega na santidade, a Bíblia não diz que Ele tem santidade. A Bíblia não diz que Ele tem amor. A santidade de Deus é o único atributo elevado a três: santo, santo, santo. Eu estou fazendo esse arrodeio todo para te dizer o seguinte: volte a temer no culto. Não trememos mais. Você ainda chora na ceia. Ao pegar o pão, ao pegar o cálice, você lembra o quão miserável, pobre, cego e nu é você sem a graça. Voltemos a chorar. Você ainda treme ao pecar. Você ainda chora ao confessar seus pecados. Será que seu culto não se tornou apenas entretenimento? Os anjos dizem: eu não posso adorar de qualquer modo. Cobrem o rosto, cobrem os pés e movimentam as asas. Ele é tão santo que eles olham um para o outro: santo. E o outro diz: santo. Eles têm tanto temor que eles não viriam no culto dizendo: se fulana estiver lá, eu não vou falar com ela, eu não vou olhar na cara dele, eu vou mudar de igreja porque ela está lá, eu vou mudar de igreja porque ele está lá. Então faça a sua igreja, faça seu céu, porque o Deus que te perdoa também perdoa seu irmão. O Deus que nos perdoa nos quer adorando em unidade. Eles têm tanto temor que cobre o rosto. Isaías tem tanto temor que diz: ai de mim,